Olá, boa tarde, povo civilizado. Sejam bem-vindas, que temos maioria aqui dessa vez. Sejam bem-vindos também. Vou logo avisando a vocês que me colocaram em primeiro nas aulas de conteúdo para enganar vocês. Né? Olha, professora, um doce, tão meiga, vai ser tranquilo esse curso? Não, não vai ser. Né? Vai ser terrível, vai ser muito doloroso, porém, como tudo nesta vida, quando a gente faz esforço, quando a gente se dedica, a gente alcança nossos objetivos. Se fosse fácil, não seria aqui, não seria para vocês, não seria o momento de vocês, vocês não precisariam estar aqui e aí nem ia ter esse gosto que vocês vão sentir quando vocês estiverem com a vermelhinha na mão. Tá? Sou a professora Débora Aragão, não vou fazer vocês gostarem do processo. Quem não gosta vai continuar odiando. Porém, contudo, entretanto, todavia, estou aqui para facilitar a vida de vocês e o caminho de vocês. Facilitar com um pouquinho de terrorismo? Sim. Facilitar fazendo um pouco de medo? Sim. Por quê? Processo civil e direito civil tem 14 questões. Professora, eu odeio processo civil. Não precisa você gostar, você só precisa saber. Professora, eu não sei, nunca aprendi. Vai aprender hoje o que você precisa saber para ser aprovado. Não vou fazer o curso de Direito de novo com vocês. Vocês não vão voltar ao terceiro período de Teoria Geral do Processo para aprender Direito Processual Civil, mas vocês vão aqui neste curso focar naquilo que é importante para a prova da OAB, tá? Esse o nosso objetivo, é fazer vocês estarem daqui a 4, 5 meses recebendo a vermelhinha e eu, como comissionada da gestão agora, estarei lá entregando a carteira para vocês, super orgulhosa, foi meu aluno, foi minha aluna lá do Universo Juris. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com aqueles temas mais relevantes para o direito processual civil. Como eu falei para vocês, a gente não vai ver tudo. Não é possível pegar 5 anos de faculdade e condensar em 5, 7 aulas, é impossível. Então, a gente vai focar naquilo que é mais relevante, que é mais importante e que a OAB sempre cobra, tá? Em primeiro lugar, se eu for arriscar uma coisa para vocês, é recurso em espécie. E aí a gente vai ter apelação, agravo, recurso ordinário, agravo de instrumento, embargos. Esse tema aqui caiu só 14 vezes, desde que a FGV assumiu a prova. Depois a gente vai ter processo de execução e cumprimento de sentença. No exame passado, no 33, foram 3 questões envolvendo execuções. E na segunda fase foi a execução também. Procedimentos especiais, que isso aqui é filezinho, quando cai a gente acha uma delícia, porque procedimentos especiais é tranquilo, é fácil, a gente sempre lembra, né? Formação do processo e petição inicial e a audiência preliminar de conciliação e mediação, que está aqui dentro dessa formação do processo. Vocês percebem que aqui não está na ordem cronológica que vocês viram lá na faculdade. Está desorganizado. Aqui está na ordem de cobrança da OAB. Então, professora, eu não vou estudar processo civil. Eu não quero saber de processo civil, eu vou arriscar essas 7 questões. Estude recursos em espécie. Se você está no desespero, não consegue nem olhar para processo civil, estuda recursos em espécie, que a chance é gigantesca de cair. Tá? Mas vocês não vão fazer isso, porque vocês estão aqui. Quem está aqui em plena quinta-feira, dia 6 de janeiro, que o ano nem começou direito ainda, né? Que o ano só começa depois do carnaval. É porque quer passar, é porque quer ser aprovado, é porque vai se dedicar, é porque vai conseguir. Né? Deus louva os nossos esforços. Né? Ele nos honra quando a gente se esforça. Então, não tenho dúvida da aprovação de vocês, tá? E aí a gente começa com a formação do processo e a petição inicial, tá bom? Pessoal, todo professor vai chegar aqui, o Anderson. Vocês assistiram a palestra do Anderson ontem? Alguém chorou? Não choraram?
Não choraram? Pois ele gosta de fazer o povo chorar, né? No dia júris, que é sempre na véspera da prova, ele faz um negócio e faz todo mundo chorar. Até quem não está fazendo a prova chora também. A gente fica lá fora escutando e se emociona. E ontem ele deu dicas sobre estudos. O professor Alexandre vai fazer isso, o professor Bruno vai fazer isso, o professor Alex Nascimento, esse vocês ignoram, tá? O que ele disser, vocês não. Mas os outros, todo mundo vai dar uma dica de estudos e vai dar uma dica de como fazer a prova. Gente boa? Gente boa é porque eu só falo dos mais perturbados. Não, o mais doido, né? Os que são normais eu não costumo citar, porque pode dar pessoa. E aí, pessoal, eles vão dizer assim, olha, você estuda fazendo questão, você estuda fazendo revisão de conteúdo. Pessoal, não dá para você pegar a doutrina nessa altura do campeonato e fazer revisão, não. Esquece isso aí. O negócio é focar. Então, você vai pegar as temáticas mais importantes de cada área, vai fazer uma revisãozinha rápida. Se você tiver manual, usa manual e vai sentar à mão fazendo questões. Por quê, pessoal? A teoria, ela é muito diferente da prática da questão. Então, você tem que treinar questões. Eu posso passar aqui 2 anos e meio com vocês dentro dessa sala, ensinando aula de natação. Só vocês dão uma abraçada assim, aí vocês mergulham assim. Na hora que eu jogar vocês na piscina, vocês vão se afogar. Porque vocês não treinaram. Vocês sabem a teoria todinha, mas vocês não têm a prática. Então, não adianta vocês acharem que vai dar para fazer uma prova bacana se vocês não fizerem questões. Tem que fazer. Pega as questões do concurso, pega as questões das outras provas passadas e vai resolver. Isso daí vai potencializar o estudo de vocês, assim, absurdamente. Absurdamente, tá? E aí você faz o caminho inverso. Tá fazendo a questão, não lembra do conteúdo? Aí você vai procurar o conteúdo. E não o contrário. Primeiro você dá aquela geralzona assim, né, para dar uma lembrada, porque tem coisa lá de TGP que vocês viram no terceiro semestre, né? Ninguém tem essa memória de elefante. Mas faz a lógica ao contrário. Primeiro a questão e quando não lembrar, vai procurar o conteúdo. Na hora de fazer a prova da UAB, pelo amor de Deus, você tem que ver o que é melhor para você. Para mim, como eu sou podre de preguiça, e ela é uma prova grande, né, uma prova cansativa, o que é que eu fazia primeiro? É igual na academia. Eu faço os exercícios que eu odeio primeiro. Porque eu acabei de chegar, não tenho nem desculpa para dizer que eu estou cansada. Então eu faço o braço, que eu detesto, faço logo, bem rapidinho, termino e aí vou para a parte de perna, que é o que a mulherada gosta, né? Então, na hora da prova, faça logo as matérias que você não gosta, priorizando aquelas que são mais relevantes. Processo civil, ética, direito civil, direito processual do trabalho, aquelas que têm mais questões. Depois vocês vão para a que vocês gostam. Porque aí você, apesar de cansado, vai estar fazendo algo que vocês têm prazer de estudar, de ler. E é a mesma lógica para o estudo também. Quando você for montar o seu cronograma, primeira aula da semana, que você está podre de preguiça depois do domingo, que o domingo é um dia que eu não sei explicar o que acontece com o domingo, né? Ele é um misto de alegria com depressão, né? Quando vem aquela vinheta do Fantástico, já desce a lágrima, você fica naquela coisa, aquela angústia, né? A hora que chega a pizza. E aí, na segunda-feira, você tá assim, né? Em vez de você estar recarregado com as baterias, não, na segunda-feira você tá indo com aquela coisa ruim do domingo. E aí você bota na segunda-feira as matérias que você não gosta, para você se livrar logo. Bota segunda e terça as piores. Eu odeio direito do trabalho. Pois é a que você vai estudar primeiro. Você não vai ter desculpa. Pô, ontem foi domingo. Eu não fiz nada, eu não tenho desculpa para não estudar. Vai estudar direito do trabalho, que é uma carniça mesmo. Depois você vai botando nas coisas que você mais gosta.
vai colocando as disciplinas, as matérias bacanas. E não esqueça de ética, porque ética vai garantir 10 questões para você. E é uma coisa ridícula de se estudar, né? É o estatuto da OAB, praticamente. Né? E é algo que a gente precisa... Olha, ó! Falando nele... É inconfundível, né? Foi. A Maria, não vou nem fazer uma comparação aqui. Perguntamos por você nesse instante, falando de você. Qualquer lugar. Fique à vontade. Pessoal, esse aqui é o famoso Arruda, para quem não conhece. Então, vocês estudam primeiro aquilo que vocês não gostam e depois vocês vão para as matérias que vocês mais se sentem afeitos, né? À vontade. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar de jurisdição e competência, relação jurídica processual, processo e jurisdição e na próxima aula a gente vai entrar nessa parte de pressupostos, teoria da ação e condição da ação. Lembrando a vocês que aqui a gente vai falar do conteúdo direcionado. Isso aqui eu não vou trazer conceito tudo de novo, a gente vai dar uma pincelada na teoria, tá? E focar naquilo que é mais importante para vocês para a prova, tá? Após cada conteúdo, eu sempre trago uma questãozinha para vocês entenderem como é que a OAB gosta de cobrar, como é que a FVG gosta de cobrar nas provas, tá? E dentro das matérias que a gente vai falar aqui, ainda vou dizer para vocês qual é que delas vocês precisam focar mais, tá bom? Para ficar mesmo assim direcionado e vocês não perderem tempo. Porque vocês estão aí se preparando para uma prova que quer, né, cobrar tudo que vocês viram na faculdade. E é muito puxado. Então, vocês têm que ir recortando aí para diminuir a carga de vocês. Então, jurisdição. Pessoal, quando a gente fala de jurisdição, a gente pensa logo nesses filmes americanos, né, que o policial diz: fulano, você está fora da minha jurisdição, não posso pegar você, não sei o quê. O conceito de jurisdição para o direito brasileiro é diferente desse conceito de jurisdição que a gente vê nos filmes americanos. Jurisdição para nós é o poder-dever do Estado de atuar, de intervir, de controlar as querelas, os problemas, as brigas, as intrigas e os conflitos. Então, o Estado tem o poder, é o único que pode fazer isso, porque a gente superou a fase da autotutela. Quem nos tutela agora na defesa dos nossos direitos, no exercício dos nossos direitos é o Estado. A gente já superou essa parte da autotutela. Então, o Estado, além de ter esse poder de ser o único que pode fazer essa tutela, ele tem o dever também, tendo em vista que ele é o único, ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa nos ouvir. Não necessariamente nos atender, porque ele vai ver quem realmente é detentor daquele direito, tá? O conceito de jurisdição para os americanos, os norte-americanos, é o que a gente entende como competência. É o alcance territorial daquela capacidade do Estado de exercer a jurisdição. Então, existe aí essa diferença para nós. Competência, então, é o alcance da jurisdição e jurisdição é o poder-dever do Estado para dirimir essas contendas, essas brigas, para controlar o exercício do direito entre o próprio Estado e entre os particulares. Tranquilo? Se eu estiver falando rápido, vocês falam, a Arruda já está acostumado, né, Arruda? Mas vocês falam, professora, vai devagar, porque... Quando eu entrei nesse menino, a professora Débora, a doutora, a voz aí confundida, a doutora Saleta Alexandre. Então, pessoal, a jurisdição, ela tem algumas características que são decorrentes de princípios constitucionais e princípios processuais. A primeira e mais importante característica é a inércia. Você não vai ter o Estado atuando discricionariamente sobre a sua vida
se ele não for provocado. Se a jurisdição não for provocada, se você não for até o Estado e disser, resolva o meu problema, atue nessa causa, o Estado não será acionado. Você precisa fazer essa provocação do Estado. E a gente faz essa provocação a partir do processo, né, do processo jurídico, a partir da ação judicial, tá? Imaginem mesmo se o Estado não fosse munido dessa inércia. Você está aqui, tu é casada? Tu é casada? Tu? Tem alguém casado aqui? Não? Tá todo mundo... Rapaz, todo mundo encalhado. Pois é, eu não estou gostando do seu casamento, o Estado diz. Vamos, vou separar você. Mas eu estou gostando... Não, mas eu não estou, não está legal. Então, essa impossibilidade do Estado de atuar sem a provocação nos traz um determinado resguardo. Porque nós já temos um Estado grande que já atua de forma bem incisiva nas nossas vidas, né? Então, essa inércia aí é a impossibilidade do Estado atuar sem que seja provocado. Substitutividade, pessoal, é quando o Estado, munido do seu poder, dever de atuação, substitui uma das partes na resolução desse conflito. Nem sempre o Estado vai buscar a paz social, porque às vezes quem perde sai de lá sem paz, né? Não sai tranquilo, não sai feliz, não sai alegre. Mas o Estado está substituindo a autotutela. Estou fazendo aqui a vez de um de vocês, de uma das partes, para resolver esse conflito e vocês não precisarem atuar de forma individualizada, isolada. Definitividade, pessoal, é que a decisão do Estado, quando transitada em julgado, ela tem um caráter definitivo. Quando a sentença transita em julgado, não há mais o que se fazer de maneira geral, né? A gente vai ter as ações rescisórias, a gente vai ter os recursos, mas de forma geral, quando a decisão transita em julgado, ela tem um caráter de definitivo. Tem um caráter definitivo de não poder mais ser alterado. Essa definitividade, ela gera a imperatividade, que é a imposição da decisão do Estado em relação a você. Você pode, eu não vou cumprir essa sentença judicial, não estou afim. O que vai acontecer com você? O Estado vai utilizar de inúmeras formas de coação para obrigar você a cumprir aquela decisão judicial. Porque o Estado tem o poder de decidir e de obrigar você a realizar aquelas ações, né? Você pode até não cumprir a decisão judicial, mas você vai sofrer as consequências dessa desobediência civil, tá? Inafastabilidade. Como o Estado é o único detentor desta capacidade de atuar na resolução desses conflitos, o Estado não pode dizer, esse problema aqui eu não vou resolver, não. Essa coisa aqui eu não quero ver, não quero nem saber. Né? Como às vezes as mães da gente fazem, os meninos estão brigando, se resolva aí, eu não quero saber disso não. O Estado não pode fazer isso. Ele é obrigado a pelo menos receber e verificar a possibilidade jurídica do pedido. Não há possibilidade do Estado dizer, olha, a partir de hoje as pessoas que estão de blusa branca com um T, é um T? Com um T e um H, elas não podem acionar a justiça. Isso é inconstitucional. Isso é impossível de acontecer em razão da inafastabilidade da jurisdição. Assim como essa indelegabilidade, que ela é uma indelegabilidade mitigada, vamos dizer assim. Porque a partir do momento em que a gente tem outras formas de resolução de conflito, como a arbitragem, o Estado delegou de forma limitada a possibilidade de resolver esses conflitos. Mas aí a gente vai para a arbitragem e verifica o seguinte, o que pode ser levado para a arbitragem?
Só questões que não envolvam direitos absolutos, que não envolvam menores de idade, que não envolvam direitos que não podem ser disponibilizados. Então, o Estado delegou para a arbitragem, mas com várias restrições, tá? E há alguns doutrinadores que entendem que isso nem é uma delegabilidade, é apenas um braço da própria jurisdição do Estado sendo executada pelo particular, né? Pessoal, por falar em arbitragem, quem tiver interesse, quem gostar dessa área, invistam, viu? Porque está cada dia crescendo mais essa área de arbitragem. Tem poucos profissionais atuando e é um nicho de mercado que dá grana. Lógico que você vai ter que ir para a grande cidade, né? Se você não quer sair do seu interiorzinho, não é para você. Mas se você quer ir para grandes cidades, a arbitragem está aí um mercado de alto crescimento. Sério, eu fiz o curso na OAB, a turma 1, a primeira turma desse curso de arbitragem? Mediação e arbitragem. Então, 180 horas, muito bom, muito bom. E eu entrei em contato com um dos colegas, um deles é o Francis, maravilhoso. O intimei pra gente abrir conta arbitral aqui, né? Aí você ligou, acho que o colega morreu. Porque não tem coragem de investir. E é um investimento inicial alto. Mas em Fortaleza já funciona bem. Sim. Principalmente empresas. As empresas usam muito as câmaras arbitrais, muito. Sim. Investidura é o juiz, né, investido de jurisdição, aquela pessoa que passou no concurso público e que recebeu do Estado a possibilidade de atuar na resolução desses conflitos, tá? A jurisdição, ela só pode ser executada pelaquela pessoa que tem a investidura, aquela pessoa que está investido de jurisdição. Existe a possibilidade de uma pessoa que não é juiz sentenciar? Dar uma sentença? Ele sentencia? Ele não sentencia. Ele faz o acordo e manda para o juiz homologar. Homologação é através do MI. Quê? A homologação quem faz é o MI. Só o juiz. Só o juiz. Na verdade, a gente deve usar o termo técnico correto, que é o juízo, né? Porque aquela pessoa, ela está representando o Estado. Então, ela não é o juiz nem a juíza. Ela é o juízo. Ela representa o Estado na atuação daquela causa. E aí, pessoal, a gente vai entrar na diferença entre a jurisdição e a competência. A jurisdição é a manifestação desse poder do Estado. E a competência é a medida, é o alcance dessa jurisdição. É até onde eu posso atuar enquanto juízo investido de jurisdição. Na época da Lava Jato, no início lá que o Sérgio Moro estava dando andamento às investigações da Lava Jato, houve uma discussão muito grande em relação à competência do Sérgio Moro. Por quê? Ele podia, enquanto juiz federal, atuar fora da sua área de competência? A jurisdição dada a ele em investidura permitia que ele fizesse investigações fora do estado do Paraná? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Lava Jato começou com uma investigação boba, assim, algo não tão grave, né, de posto de gasolina na cidade de Curitiba. A adulteração de gasolina no posto. Por isso que chama Lava Jato. E aí encontraram no meio desse negócio algo que jogou lama no ventilador, né? E até hoje a gente está aí falando da Lava Jato como um divisor de águas
do ponto de vista jurídico e político do país, né? A gente partir da Lava Jato. Então, houve uma discussão muito grande em relação a essa competência. O alcance dele enquanto juiz federal podia fazer investigações no Ceará, no Maranhão, em Tocantins, podia. Essa área de jurisdição, de alcance de competência, era nacional? Então, foi essa discussão que houve na época. Porque a competência é essa medida da jurisdição. Então, doutora Janaína, que é daqui da vara de família da comarca de Sobral, ela pode atuar em processos em Fortaleza? Não pode, porque embora investida de jurisdição, a competência dela é dentro da comarca de Sobral, tá? Então é isso que a gente tem que lembrar dessa distinção. Jurisdição é a atuação do Estado como poder-dever e competência é o alcance, é essa medida do exercício da jurisdição, tá? Eu posso ter discricionariedade na aplicação da lei? Ah, essa lei aqui eu não vou aplicar aqui não, essa aqui eu não estou afim. Nessa não posso, eu tenho que atuar enquanto juízo dentro da jurisdição do Estado. Eu não posso fazer essa discricionariedade. O que é que eu, enquanto juízo, enquanto investido de jurisdição, posso fazer? Verificar se aquela lei está adequada para aquele caso concreto. Mas afastar discricionariamente aquela lei... Não, aqui em Sobral, essa besteira aí de código florestal não vale não. Pode construir aí na margem do rio, à torta e à direita. Porque eu não quero. Não é assim. Não existe essa possibilidade. A gente tem que ver se a lei... Ixi, foi que eu... Desligou aqui. Oi, gente do online, vocês estão aí? Vocês levaram uma quedinha? Tá tudo bem? Voltaram? Tem quantas pessoas? 12. Sejam bem-vindos e bem-vindas você. Caiu não? O Henrique está dizendo que não caiu. Que bom, Henrique. Assim vocês não se machucam. Aquela velha piada, né? Homologação de sentença estrangeira, ela é feita a partir do STJ e ela precisa ser proferida por uma autoridade competente no país de origem, é preciso ter tido contraditório, é preciso ser eficaz no país de origem, é preciso que ela não tenha uma sentença transitada em julgada no Brasil, que não ofenda a ordem pública e que seja traduzida por um tradutor juramentado. Então, pessoal, embora a gente precise proteger a soberania nacional, há possibilidade de sentenças estrangeiras serem executadas aqui no Brasil. Geralmente, quando a gente fala de sentença estrangeira executada no Brasil, a gente se remete imediatamente ao direito internacional penal. A gente pensa logo num criminoso, a gente pensa logo na atuação de alguém que cometeu algum ato ilícito, mas o direito civil, ele tem muita influência nesse direito internacional por causa das heranças, dos patrimônios que são locados aqui no Brasil. A partir de 2020, infelizmente, por conta da Covid-19, né, dessa pandemia terrível que matou só aqui no Brasil mais de 600 mil pessoas, o direito sucessório... Ah, Maria. O direito sucessório, ele teve um boom de crescimento, né? Todo mundo começou a se preocupar com o direito sucessório. Até quem nunca tinha pensado nessa possibilidade, por não ter bens para dividir, por não ter muitos herdeiros, mas o pouquinho que você tem, como a gente teve aí famílias que praticamente foram dizimadas, né? Pai, mãe, irmão, tio falecendo, e aí teve uma cascata de complicações em relação a esse direito sucessório. Pessoas que a gente tem, nós brasileiros temos muito contato, né, com os italianos, nós temos muitos descendentes italianos morando no Brasil, portugueses.
e como lá teve uma grande mortandade também, a gente teve aí um cruzamento do direito sucessório com esse direito internacional e uma interferência bem significativa aqui no Brasil, né? O nosso litoral, pessoal, ali Caraizinho de Amontada, Jericoacoara, Jijoca, aquela região ali turística, Flecheiras, Guajiru, é tomada de propriedades de estrangeiros, né? Tomada. Então imagina um estrangeiro desse que comprou um terreno no Brasil, tem um filho no Brasil, mas mora lá e tem família lá, falece. Como é que vai se dar a questão sucessória? A gente sabe, vocês lembram isso do direito penal, que a competência de bens imóveis é do Brasil. Se estão aqui, vai ser regida pela lei brasileira. Mas, se a gente tem, por exemplo, a definição de quem é um herdeiro legítimo lá em Portugal, lá na Inglaterra, lá na Itália, e essa sentença é válida, e ela precisa ser homologada pelo STJ para que essa divisão seja feita aqui dentro do direito sucessório, tá? Então, vocês vão ver a partir do ano de 2022 como o direito sucessório também é outra área inexplorada que está precisando de profissionais que atuem e estudem direito sucessório e direito internacional. Estou só dando dicas aqui de futuro para vocês, né? Tratados internacionais também, né? E aí, pessoal, competência. Vamos lá. Ficou em cima aqui. Competência, a gente tem que lembrar que foro é igual a lugar, que é igual a comarca. A gente fala de justiça estadual. Então, o foro de competência para a ação de divórcio, antigamente, no Código de 73, era o foro da mulher, tá? A partir de 2015 mudou. É o foro de onde está o menor de idade que o casal vem a ter. Se o casal não tem filhos menores, é o foro do último domicílio do casal. Se o casal já morava separado, é o foro de quem deu entrada ao processo de divórcio. Então, o foro é o lugar e a comarca no qual você vai dar entrada no processo, tá? E o juízo é a vara. Como é que eu vou estabelecer onde é que essa demanda vai ocorrer? Se a criança nasceu em Sobral, ou for competente em Sobral? Depende da ação. Qual é a ação? Ação de guarda. A criança mora em Sobral ou só nasceu? Nasceu. Não mora em Sobral. Não. É onde a criança está. Onde ela mora. Onde ela está. Não é onde ela nasceu. Não, é onde natural, a criança está. Sobral, não importa. É onde a criança está. Pessoal, essa questão de estabelecimento de competência, para a gente determinar o foro, a gente tem que usar um pouquinho de lógica. Prestem atenção. O código, de maneira geral, partindo de princípios constitucionais, ele dá prevalência a 3 situações. A quem é hipossuficiente. E aí, nessa hipossuficiência, entra o menor de idade, o alimentando, o idoso e o devedor. O devedor é entendido para o Código Civil e para o processo civil como alguém hipossuficiente. Poxa, se eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, como é que eu vou ter dinheiro para me deslocar, para me defender em outro foro? Né? Então, a gente tem aí essa questão da hipossuficiência. A segunda lógica do código é se a gente está falando de coisas imóveis, para facilitar o andamento da ação, vai ser onde? No local onde está o imóvel. Tá? Então, a gente tem que ir por essa lógica. E a terceira é onde aconteceu o ocorrido. Se foi um acidente de veículo, se foi um cachorro que mordeu a pessoa, se foi uma laje que caiu em cima do cidadão, por que prefere que seja no local onde aconteceu? Porque é mais fácil de você investigar o caso, é mais fácil de você fazer perícia.
Então, o código ele trabalha com essas lógicas. Primeiro, a lógica da hipossuficiência. Segundo, a lógica do imóvel. E terceiro, a lógica do ocorrido para facilitar a ação. Então, o Código de Processo Civil, ele quer dar celeridade, ele quer dar continuidade, rapidez e resultado. Então, como é que eu faço isso? Vamos resolver aqui com o hipossuficiente, vamos fazer para que ele não tenha desculpa de dizer que não vai responder, porque não sabe onde é, porque não tem como chegar. Ah, é o local do imóvel? Pronto, o imóvel está aqui, é mais fácil da gente periciar, fazer avaliação. Então, vamos usar a lógica do lugar. E assim como o acontecimento. Eu lhe fiz essa pergunta porque eu estagio há uns 2 anos já em um escritório, né? E aí nós temos entrado em uma ação de vara e eu acredito que a moça lá da vara nem botou para o juiz apreciar e tal, aí ela estou mandando emendar porque a vara não era competente. O foro. Aí eu, como advogado, doutor, até usei seu nome. O que a Débora de Andrade me ensinou. Sou eu não, é o código. Uma coisa. Né? Aí ele disse, rapaz, o que eu aprendi também é isso aqui. Acontece. Aí ele foi no fórum e conversou com o juiz. Disse, eu nem vi isso aqui. Isso é um absurdo. É por isso que eu perguntei. Mas vai acontecer muito ainda na vida de vocês encontrar essas coisas, né? Mas vamos lá. Como é que eu estabeleço o local, né, o foro onde a demanda vai ocorrer? Primeiro eu vou olhar a competência a partir da Constituição Federal. É competência originária dos tribunais? Vai para as justiças especiais, federal ou estadual? E aí a gente lembra lá da competência absoluta que nós vamos já falar dela. Mas a primeira coisa que eu tenho que verificar é a partir da competência dada pela Constituição Federal, tá? Depois, a gente vai ver na lei federal onde é o foro competente. Porque o Código de Processo Civil, ele vai dizer lá, artigo 53 em diante, ele vai dar vários foros lá de competência para determinadas ações. A ação, por exemplo, de acidente de veículos é onde aconteceu o acidente. A ação de divórcio é onde o casal morou pela última vez ou se tem filhos menores, onde está o menor. Qualquer questão envolvendo imóvel, o local do imóvel, isso vai estar lá no Código de Processo Civil, tá? Lei estadual de organização judiciária, que aí você vai ver especificamente a vara. Em Fortaleza, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, 17 varas cíveis. E aí ela pode ser distribuída para qualquer uma dessas varas e você vai ter que rezar para não cair na 15ª. Rezem para nunca nenhum processo de vocês cair lá. Nossa, vocês são jovens, né? Com exceção do Arruda, que é velho. Mas vocês não sabem, tem um desenho chamado Caverna do Dragão. Já ouviram falar desse desenho? Não, não é da minha época. É um grupo de adolescentes que entram no mundo mágico e eles passam o desenho inteiro tentando sair desse mundo mágico. Se perderam. E não conseguem sair, sempre acontece alguma coisa. Tem um diabo no unicórnio que atrapalha sempre o negócio. Tem um mestre dos magos que mais atrapalha do que ajuda. E o Vingador. E aí, a 15ª vara de Fortaleza é a Caverna do Dragão. O processo entra lá e ele não sai mais. Ele não sai. Caiu lá? Misericórdia. Pois esqueça, deixa pra lá. Não vai sair não, tá lá. E o pior, já mudou de juiz várias vezes, não é Tem alguma macumba, algum corno que foi enterrado lá, não sei o que é. Mas nessa 15ª vara não sai. Não é uma parte do corpo que está com lado, né? Pois é. A menina da tradição, o meu marido gosta muito de peça muita coisa para não cair nessa 15ª. É uma desgraça, né? E aí, meu povo? A gente vai falar de competência absoluta.
não é mulher de esperar. A competência absoluta, ela não espera. Ela é linda, absoluta. Essa competência absoluta, gente, ela realmente não espera. Ela é dada em razão de 3 critérios: matéria, pessoa e função. Por que ela não espera? Porque ela pode ser alegada a qualquer tempo do processo, inclusive após o trânsito em julgado. A ação trânsito em julgado, mesmo assim eu posso alegar a competência absoluta. Por que ela é linda? Porque ela é em função de 3 critérios fixos que não nos deixam dúvidas. É indubitável que seja em relação à matéria, em relação à pessoa, em relação à função. O que seria essa matéria, pessoal? Matéria é o assunto que está sendo tratado ali. Ela precisa ser para as justiças especiais? Ela é algo de caráter trabalhista? Vai para a justiça do trabalho. Ela é alguma coisa que tenha a interferência da competência militar? Vai para a justiça militar. Então não tem dúvida, porque a gente faz por exclusão. Se não é justiça eleitoral, se não é justiça do trabalho e nem militar, o resto todo é a jurisdição comum, não especializada. Pode parecer óbvio, mas a gente tem inúmeras ações trabalhistas que são dadas entrada na justiça comum. Assim como ações da justiça comum que são dadas entrada na justiça do trabalho sem selar. E o que vai acontecer com o seu processo? Extinto sem resolução do mérito. E olha que bonito você dizer para o seu cliente: eu dei entrada na justiça errada. E aí, vocês viram, não sei se vocês viram recentemente, um advogado que teve que pagar uma indenização de 15 mil reais para o cliente por ele ter dado entrada na ação na justiça errada. Era na justiça do trabalho, ele entrou na justiça comum e o cara perdeu porque tinha o prazo prescricional e ele teve que pagar uma indenização para o cliente de 15 mil reais. Se essa moda pega, né? Menino que vai ter de advogado pagando indenização. Mas, por exemplo, em Massapê não tem justiça do trabalho. Aí da entrada... Não, mas aí são as liberalidades, são as exceções autorizadas pelo código, né? Sim. Aí é outra coisa. Uma coisa é você pegar vamos lá, um crime e querer dar entrada numa denúncia, mas acontece. Mas acontece. Aí né? nem merece a OAB, não. Pois é, mas tem, só que tem. Né? Pessoa, pessoal, é simples. Teve a união, empresas públicas ou suas autarquias, Justiça Federal. Não teve, o resto é Justiça Estadual. Então, essa pessoa aqui é a presença da união, seja ela própria ou aqueles que são representantes dela. As empresas públicas, as autarquias, os institutos. Se, por exemplo, uma ação contra o IFCE, Instituto Federal do Ceará, federal. E as entidades... Vai ser Justiça Federal. E as entidades de classe também, né? E as entidades de classe também, federal. Vai para a Justiça Federal. Ações contra o Banco do Brasil é para a Justiça Federal ou estadual? Caixa Econômica é federal, porque é do governo federal. E o Banco do Brasil é de economia mista, justiça estadual. Correios. Federal. Correio é empresa pública, mas tem participação de cotas privadas. Porém, o STJ disse que era federal. Federal. Só as ações trabalhistas é que vão para a justiça estadual.
É uma esculhambação, né? Mas sempre que tiver a união, UFC. Se tivesse alguma questão nesse sentido aí, eu iria errar. Pessoal, teve há uns anos atrás uma celeuma, uma discussão muito grande, quando começou a surgir muitos cursos de graduação, quando começou a surgir as faculdades privadas de forma mais ampla, né? Antes a gente tinha o quê? Unifor, aqui no Ceará. Não, privada. Sim. Privada só praticamente tinha a Unifor. Né? Depois foram aparecendo a F7, o INTA, enfim, foram aumentando, o Luciano Feijão. Depois do INTA, aqui não. Pois é, foi surgindo outras entidades privadas. E havia uma discussão de onde é que se daria entrada em ações contra o Luciano, contra o INTA, contra a Unifor, se seria na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Por quê? Veja só. O que a Constituição Federal diz? Que é a obrigação do Estado o provimento da educação. Não é isso? E o Estado que permite, que autoriza que essas instituições privadas forneçam um serviço que é de obrigação do Estado. Então, por essa lógica, a Unifor, o INTA, o Luciano Feijão, estaria sendo um representante do Estado. E sendo um representante do Estado, e aí a gente entende como uma união, então teria que ser Justiça Federal. Só que hoje é pacificado, tá? Que eles não estão representando de forma direta a União, e sim recebendo aí uma permissão, uma concessão para o fornecimento do serviço. Então, já está pacificado que é Justiça Estadual, tá? Caso vocês queiram processar alguma entidade privada, é na Justiça Estadual. Tranquilo? Beleza? E, por fim, é o critério funcional. Qual é a função daquela jurisdição naquele processo? Eu estou utilizando como primeira instância o chat. Professor, e os bancos estaduais? Bancos estaduais, Justiça Estadual. Aí entrou agora a confusão dos bancos online, né? Os bancos digitais. Vai para onde, professor, essa confusão? Porque um banco digital, ele não tem uma sede, né? Ele não é um banco do Estado. Perfeitamente. Mas é Justiça Estadual ou Federal? Estadual, porque a gente está lidando com consumo. A gente vai nos basearmos no Código de Defesa do Consumidor. Então, quem é o hipossuficiente nessa história? Eu, o lesado, né? O consumidor que fui atingido no meu direito. Então, é Justiça Estadual, tá? Tranquilo? Professora, Jorge aqui falando. Deixa eu falar, mas tem alguns casos de bancos estaduais que é gerido pelo Banco Central. Então, no caso, seria Justiça Federal? Não, mesmo assim. No caso, a gente tem o BEC, né? Que a acusacionista dele era o Banco Central, no caso. É aquela história dos Correios, né? Se você está falando dos estatutários, se é o funcionário do BEC que está entrando com a ação contra o BEC por relação de trabalho, Justiça Estadual. Se a ação é do usuário, vamos dizer assim, também Justiça Estadual. Salvo quando tem um envolvimento, por exemplo, de créditos liberados pelo governo federal. Aí, aquela história lá do crédito amigo, do crédito inimigo, dos financiamentos para a agricultura, para aqueles programas que tem, que é o BEC, que são esses bancos mais tradicionais que fornecem. Aí você vai para a Justiça Federal, perdão. Ok? Mas, assim, só para encerrar esse estadual, era isso que eu ia falar, o que o Jamai falou. Os bancos independentes, isso no meu entendimento, corrigindo,
digitais e ou físicos, enfim, todos não são regidos, são autorizados pelo Banco Central. Sim. Mas aí a gente Aí entra... todas as ações, desculpa, eu sou lesado pelo banco, então as ações serão dadas entrada é uma ação do direito do consumidor. É assim. É a mesma lógica da história das universidades. É regido pelo MEC, Ministério da Educação? É controlado pelo Ministério da Educação? É o MEC que diz se a gente pode ter aula presencial, se a gente pode ter aula híbrida, quais são os períodos letivos, quais são os feriados, né? O MEC faz tudo isso. Controla, inclusive, a liberação, autorização. Eu estou falando de curso superior, tá? Controla a liberação de curso superior, EAD, físico, faz o reconhecimento dos cursos já autorizados, né? O MEC faz tudo isso? Porque o Estado está me dando a autorização, dá uma concessão, não chama concessão no direito administrativo, né? Mas é uma autorização para que eu exerça aquela função que é do Estado. É a mesma coisa dos bancos. Só que assim, Ministério da Educação Federal. Sim. Brasília. O Ceará tem o seu MEC. Supomos. Você entendeu? Sim. Ceará, Piauí, Maranhão, os estados da federação, certo? Então, cada um vai obedecer os critérios do Ministério da Educação lá de cima. Sim. Como os bancos vão obedecer ao Banco Central. É a mesma lógica. Certo. E aí a Justiça Federal é a Justiça Estadual. Tranquilo, gente, todo mundo entendeu? Verdade? Então, bora. E o critério funcional é o que aquele juízo, e aí a gente entende juízo como juiz singular ou tribunal, está exercendo, qual é a função que ele está fazendo naquele processo. É a primeira pessoa que está pegando no processo? É a primeira instância? Ou é o órgão que está fazendo a revisão, recurso daquele processo? Porque a gente ouviu falar demais de foro privilegiado. A Lava Jato, ela fez com que todo mundo ouvisse alguma palavra do juridiquês, né? Hoje Olha, quando começou a pandemia, eu lavei minha alma. Por quê? Eu sou bióloga, não sei se vocês sabem. E, apesar de bióloga, depois advogada, e na época da Lava Jato, com perdão da palavra, todo bunda suja achava que entendia direito. Né? Era um monte de comentarista falando do direito. Porque foro privilegiado, porque a Constituição Federal, porque não sei o quê. Todo mundo, uma pessoa que nunca abriu nem a Constituição, que eu acho que deveria ser a obrigação de todo cidadão, não sabe nem nada, mas tinha uma opinião, né? E todo mundo que trabalha na área jurídica, o cara não sabe de nada, fica aqui metendo o bedelho. Médicos, enfermeiros, gente de todas as áreas, né? Quando veio a pandemia, meu marido, rapaz, o que tem de médico agora nessa pandemia, né, filha? Gente que nunca viu um livro de medicina, estás sofrendo o que sofri. Estou lavando minha alma. Porque todo mundo acha que sabe direito, né? Todo mundo acha que sabe direito. E agora todo mundo entende de vacina. Todo mundo entende de imunologia. Todo mundo agora é especialista em vírus, né? Isso aí mesmo. Bem-vindo ao mundo jurídico, que todo mundo quer se meter sem saber, né? Então, e aí, pessoal, a gente falou muito de foro privilegiado na época principalmente quando o ex-presidente Lula recebeu, assim, espontaneamente um cargo de ministro, né? E depois teve o vazamento do áudio e não sei o quê, e para determinar o foro privilegiado para que, caso ele fosse julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. A gente falou muito sobre esse foro privilegiado.
O que é, finalmente, esse foro privilegiado? É quando as ações elas já começam nos tribunais. Então, a gente vai ter o governador do estado já sendo julgado pelo tribunal, a gente vai ter os deputados já sendo julgados pelo STJ a determinadas situações de cometimento de ato ilícito dentro do exercício da função, né? Então, isso é o foro privilegiado. É você já começar a sua ação, em vez de ser no juiz singular, já começa lá em cima nos tribunais. É só isso. Então, a gente vai ter situações em que o tribunal faz a vez de primeira instância e depois faz a vez de segunda instância. Então, eu tenho que ver qual é a função daquele juízo dentro daquele processo. Tranquilo? E aí a gente vai ter algumas características da competência absoluta que a gente não pode esquecer. Primeira é que ela pode ser declarada de ofício. O juiz não precisa esperar a parte se manifestar. O juiz do trabalho receber uma ação que é da área civil, ele imediatamente pode se declarar incompetente e fazer a remessa dos autos para a vara civil ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Que é o mais fácil. Que é o que eles sempre fazem, né? A maioria das vezes fazem isso. Pode ser a qualquer momento no processo, pode ser alegada por qualquer das partes, pode ser alegada pelo Ministério Público e pode ser alegada a qualquer tempo, né? Por isso que eu disse, Stephanie, né? Que ela não é mulher de esperar, porque pode ser a qualquer tempo dentro do processo. Se tiver um vício relacionado à competência absoluta, todo o processo vai ser anulado. Por quê, minha gente? Porque aquele juiz que julgou o processo, que sentenciou, que transitou em julgado, ele não tinha competência para julgar aquele processo. É igual lá na minha casa. Quem manda é a minha mãe. Se eu pedir uma coisa para o papai e não for homologar com a mamãe, é mesmo que nada. É nula a decisão. Porque a competência é dela, né? Ela que tem a capacidade de fazer o julgamento. Então, quando eu era adolescente, pai, eu posso ir para uma festa? Ele já dizia logo, pergunta para a sua mãe. Né? Já diz, eu sou incompetente. Remete os autos para quem é competente. E a decisão dela é válida. Se ele decidia, numa questão de incompetência, né? Vá! Eu estava na porta de bolsa, ela disse, volte para trás. Você não vai, não? Aí decisão anulada, porque não tinha competência, é a mesma coisa. Então, todos os atos processuais decorrentes dessa incompetência absoluta são anulados. Então, o processo volta lá para o começo e vai tudo de novo, tá? Essa incompetência reconhecida vai tornar todos esses atos nulos e preciso necessariamente verificar se tem conexão ou continência de outros processos, porque esses também vão ser afetados por essa incompetência. Todos esses. Vamos supor aqui. Maria, não gosto nem de lembrar. Marília Mendonça faleceu e todos os integrantes também faleceram, né? As famílias podem optar por ações individuais de indenização ou ações coletivas, ou a ação coletiva, né? Todo mundo se junta para entrar com pedido de indenização contra a empresa que forneceu o serviço, vale uma aeronave, né? Se, por exemplo, a família da Marília Mendonça foi a primeira que deu entrada na ação e ela utilizou o foro de competência da cidade em que o Léo mora, todos os outros processos, por conexão, vão ser puxados para lá, porque foi o primeiro que deu entrada à ação. Supondo que esse juiz que recebeu o processo e já deu andamento à citação é incompetente, necessariamente todos esses outros processos vão ser afetados. Então, a gente vai ter uma cascata aí de conexões que vão ser afetadas por essa incompetência absoluta que anula esses atos processuais, tá? Tranquilo?
aconteceu uma coisa quase desastrosa naquele acidente que teve lá no aeroporto de Congonhas, acho que foi em 2012. A pista de Congonhas é curta e o avião ultrapassou a pista e caiu depois da pista. Morreram 100 e tantas pessoas. E algumas pessoas deram entrada primeiro, outras resolveram se juntar para fazer ações coletivas, né? Fazer uma ação coletiva sozinho. E uma dessas pessoas deu entrada no foro de incompetência, que era incompetente. E aí ficou aquela discussão, se essa entrada afetaria as demais. A sorte é que, como ele não foi um dos primeiros, a competência não tinha sido puxada por conexão, então somente o dele que foi anulado, não afetou os demais, tá? E aí a gente vai ter a competência relativa. É a competência do depende, né? Por que o Einstein está aí, professora? Porque a teoria da relatividade vai depender do local onde está o observador, né? Aquele objeto pode estar rápido, parado, ou fazendo uma parábola, ou caindo reto, depende de onde você está, né? Então, a competência relativa também vai pela mesma lógica da teoria da relatividade. Vai depender daquela ação e de várias conjecturas dela para determinar qual é o foro de competência. Vale, meu Deus, fiz foi voltar. Então, ela pode ser fixada em razão do valor da causa, da territorialidade e o código da vozes, vamos dizer assim, da áreas de competência absoluta, quando a gente está falando, por exemplo, de imóveis. Tá? Aquele local que tal imóvel é o foro de competência. Não vai ter a possibilidade de se mudar, porque aquilo já está determinado no código. Tá? Embora seja uma competência relativa, e ela diz respeito somente ao interesse dos réus, e por isso ela tem um limite para ser alegada, é só até a preliminar de contestação. Passou da preliminar de contestação, você não pode mais alegar a incompetência relativa, porque ela é relacionada somente ao interesse dos réus, ela vai ser fixada em relação ao valor da causa e à territorialidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu e o Arruda estamos casados, não desejamos mais manter esse contrato social, vamos nos separar. E aí, o último domicílio que tivemos foi aqui em Sobral. Agora a Arruda voltou para Massapê, morando lá de novo, e eu fui para Fortaleza. Estou morando lá e eu disse, meu Deus, quero me livrar deste peso na minha vida. Vou dar entrada no processo lá em Fortaleza. Posso, professora? Posso. Qual seria o foro correto? Sobrar o último domicílio do casal. Mas se o Arruda, até a preliminar de contestação, não alegou a incompetência relativa, não diz, epa, bichinha, o foro é Sobral, lindeza, né? Não é Fortaleza, não. Pode vir para cá, volte para trás. Se ele não fala isso até a preliminar de contestação, morreu Maria Praia. Vai até o final lá em Fortaleza. Por quê? É interesse das partes. Então, o juiz nem presta atenção nisso. No caso da competência absoluta, o juiz tem a obrigação de verificar, porque ele pode alegar de ofício. Na competência relativa, só diz respeito a mim, a ele. Se o réu não alegou, perdeu o playboy, fica lá e se preclui a possibilidade da alegação da incompetência. E aí o juiz, que era incompetente inicialmente, passa a ser competente. É o juiz de Fortaleza. Tranquilo? Foro do alimentando, foro do idoso, foro do devedor, tudo isso aí, se você não alega na preliminar de contestação, perdeu. Perdeu a possibilidade, o juiz fica prevento e ele passa a ser competente. Tranquilo? Agora, em relação ao valor da causa, você tem a possibilidade de utilizar
os juizados especiais. Ela está calculando a teoria da relatividade. Eu estou tentando entender como é esse negócio. Rapaz, a gente procura as áreas de estudo, né, pelas nossas afinidades. Eu não sei fazer uma conta, simples que seja, de cabeça, eu não consigo. Por isso que eu fui para a área jurídica, né? Que não precisa calcular. Agora, porcentagem, que os honorários é tudo na porcentagem, eu faço de cabeça tudinho. Se de calculadora, nada. Tudo na hora. Agora, mande eu dar um troco. A pessoa me dê 5, eu lhe devolvo 2, que não sei o que. Eu fico, pô, estou sendo roubada. Agora, se for na porcentagem, eu sei na hora. Epa, 30% é isso não. E aí eu fico com essa cara aí da Nazaré, a mulher falando, o troco de 2, não sei o que, eu fico. Mas voltando aqui, com relação ao valor da causa. Os juizados especiais, eles te dão um limite de atuação dentro do juizado, né? Professora, eu sou obrigada a ir para o juizado especial? Não, inclusive não aconselho. Juizado especial é só se você for resolver a coisa na base do acordo. Se você realmente quiser litigar, vai para a justiça estadual mesmo. Mas, professor, o juizado não é para ser mais rápido? É para ser. É para ser, né? Mas tem no direito o dever ser, e aquilo que é, e a realidade, e o que tem no código, e o que a gente sabe por debaixo dos panos, e tudo isso. Então, né? Pelos juizados especiais, a gente tem um limite de 40 salários mínimos para juizado estadual, a gente tem um limite de 60 salários mínimos para federal, e da estadual, a gente tem até 20 salários mínimos para atuação sem advogado. Né? Você pode litigar sozinho, você tem capacidade postulatória até 20 salários mínimos. Todos nós temos, né, para os juizados especiais. Mas é uma razão, é um valor que você pode optar por não utilizar o juizado se você não quiser. Não há uma obrigatoriedade nessa competência relativa aqui. No caso, com licença, a questão individualmente entra na lei, né? 90/95. Aí, individualmente, vou postar em meu favor. E parte contrária, ela recorre. Aí tem as razões, as contra-razões, aí quem faz bem só advogado. Eu não posso fazer mais. É igual na Justiça do Trabalho, né? Eu posso entrar até o limite de salário. Isso. Mas aí a outra parte, que na primeira instância perdeu, ela tem 15 dias úteis para recorrer. Isso. Ela recorre, aí eu tenho que fazer também as razões. Como eu não sou advogado, aí como é que fica? Aí precisa, é igual a Justiça do Trabalho. O postulante da Justiça do Trabalho, ele pode atuar sozinho na primeira fase, vamos dizer assim, né, da reclamação trabalhista. A partir do momento que se sentencia e precisa recurso, aí ele vai precisar do advogado. Pessoal, aqui em Sobral, quem é o professor de Direito do Trabalho? É o Joilson, Posso nem implicar com ele porque ele é uma pessoa maravilhosa, mas antes quem dava aula aqui era um pequeno, como direi, um pequeno malvado, chamado Samuel Levi. E eu brinco com ele que o direito do trabalho, ele é um direito ilusório, fictício, ele não existe. Direito do trabalho, não existe. Depois da reforma trabalhista, piorou. Ele tanto não existe que tem um advogado aqui em Sobral que nunca fez uma petição inicial. Como assim, professora? Ele fica lá na porta do fórum com o paletó todo escangotado, assim, que é a cara do povo do direito do trabalho, né? Joilson, eu te amo, tá? Não é contigo, não é com Samuel. As calças curtas, né? Aparecendo a meio. E fica lá esperando aparecer algum postulante. No dedo de mindinho. É aqui, assim. É a cara da cafonice, né? Nesse dedo. Aí, porque quando era novo cabia nesse, mas agora engordou, nunca mais, tem que ser aqui. Aí tá lá, aí fica esperando aparecer alguém para fazer reclamação. Aí chega, você já tem advogado? Se tem um não, doutor, pois faça o seguinte. Você vai lá na vara, conta toda a sua história, o que acontece? A secretária põe a termo,
Porque a reclamação trabalhista você não precisa de advogado, você vai só, dá entrada só. E depois, na hora da audiência, eu apareço. Ou seja, o cidadão nunca abriu um computador para fazer uma petição inicial. E é cheio de cliente, né? Então, a Justiça do Trabalho realmente é algo maravilhoso que eu não recomendo a ninguém, né? Fictício. Mas vamos lá. Reserva de mercado. 5 minutos já. Vamos terminar aqui as competências. Então, incompetência absoluta pode ser alegada de ofício a qualquer momento, acarreta na nulidade absoluta dos atos processuais decorrentes dela. Ela, sendo reconhecida, esses atos se tornam nulos e fazem uma cascata de nulidades, e ela não é passível de alteração por continência ou conexão. Pelo contrário, né, aqueles processos conexos ou continentes é que são afetados por ela. Incompetência relativa só pode ser requerida pelo réu até a preliminar de contestação. Ministério Público só pode requerer se ele for representante do incapaz. Caso contrário, não pode, tá, gente? Não gera nulidade dos atos decisórios e, se ela for a alegada, ela vai tão somente remeter os autos ao juízo competente. Não existe anulação de ato nenhum. E aí, pessoal, a gente vai ter o que eu chamo de competência objetiva, que a gente vai olhar os aspectos da competência relativa e da absoluta para determinar onde é finalmente que eu vou dar entrada no meu processo. Para onde é que esse negócio vai, né? A natureza da lide, para você saber qual é a matéria. É matéria penal? É matéria trabalhista? É matéria civil? A partir daqui, eu vou saber, é direito de família? É acidente de trabalho? Já vai fazendo um recorte para eu determinar qual vai ser o foro competente. Qualidade das partes. As ações movidas em face da União, a gente já sabe que é Justiça Federal. Independente da matéria, a gente já sabe que vai ser direcionado para a Justiça Federal. E o valor da causa é a relação dos juizados, que aí você já tem um limite muito claro de Justiça Estadual 40, Justiça Federal 60 e ausência de advogado 20 salários mínimos. Competência funcional são os graus de jurisdição, né? Em algumas situações, a lei vai suprimir o primeiro grau de jurisdição, que é o juiz singular, aquele juiz que julga sozinho. Então, a gente vai ter algumas situações, que está na Constituição Federal, artigo 101 e 102, que a gente sabe que o juiz singular nem vê esses processos. Vai direto para o tribunal ou para os tribunais superiores. Estou em dúvida, artigo 101, 102 e 103 da Constituição Federal. E aí, pessoal, eu vou fazer um esqueminha rapidinho aqui com vocês, que a gente já parte pela nossa lógica bem para cá. Porque a gente já sabe que, por exemplo, uma ação de família, um divórcio, sei lá, uma cobrança de dívida ou geladeira quebrada, não vai para a STF e STJ. A gente já pula essa etapa aqui. A gente já sabe que a competência é da Justiça Brasileira. Então, essa etapa já é pulada. A gente já sabe que a Justiça Estadual, poxa, uma geladeira quebrada, vou para a Justiça Federal? Claro que não vou. É um divórcio? É uma ação de guarda? É o pau que rola na Justiça de Família, o direito de família, que é a famosa pensão, né? Lógico que não é Justiça Federal. Não existe ninguém filho da União, né? Então, não vai para cá. A gente já vai aqui. Aí a gente vai ver, é competência do juiz singular ou dos tribunais? Depende de em que estado está o meu processo. Já foi julgado na primeira instância? Não. Então, vai ser aqui para o juiz singular. Está em grau de recurso? Tá. Então, vamos ver se vai para o tribunal. E se sobe para o Tribunal Superior. E o foro, a gente vai verificar em razão da territorialidade. Aí a gente vai lá para o artigo 53 e seguintes do Código de Processo Civil.
Direito de família, né? É aquele que a gente mais encontra dentro do direito civil. Direito de família, consumidor e dívida. Direito civil vive em torno dessas três coisas, né? Direito de família, consumidor e os caloteiros que não pagam os outros, né? Os endividados. E geralmente a gente vai pela lógica do hipossuficiente. Quem é o hipossuficiente na dívida? O devedor. Quem é o hipossuficiente no direito de família? O menor. Quem é o hipossuficiente no direito consumidor? O consumidor. Então vai ser o foro dessas criaturas, né? E aí a gente passa para os foros especiais, que está lá no Código de Processo Civil, a partir do 43 e diante, tá? Aqui, pessoal, é só um exemplo, porque esse aqui é o pau que cai na OAB, é perguntar a competência dos foros que estão no Código de Processo Civil. Vou passar aqui para vocês a questão, para vocês verem. 2019, ó, recente, tá? João Paulo faleceu em Atibaia, vítima de ataque cardíaco fulminante, empresário de sucesso domiciliado na cidade de São Paulo. João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluiu uma casa de praia em Búzios, uma fazenda em Lucas do Rio Verde, alguns veículos de luxo, atualmente estacionados numa garagem em Salvador. Nesse cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e partilha dos bens deixados por João Paulo. Por quê? Porque ele é domiciliado em São Paulo. É o foro da herança, é o foro do domicílio do autor da herança. Então, essas questões, pega o 43 e diante, vai cair de novo, porque o direito sucessório está em alta. E a FVG, ela tem essa característica de querer saber se o estudante está atualizado nas temáticas. Então, vai cair direito de família com certeza. Vai cair direito sucessório com certeza. Não tem a menor dúvida. E execuções também. Vai cair, eu garanto a vocês que pelo menos uma questão de competência envolvendo direito sucessório vai cair. Então, vocês dão uma olhada lá no 43 e diante. E aí vocês veem que as questões é nesse nível aí. Não é uma questão difícil. Você leu o código? Memorizou? Maioria é assim. 45, é tranquilo. 50, Maioria é tranquilo. Pessoal, obrigada. Desculpa a metralhadora aqui que eu falo demais, né? Amanhã tem mais. Vocês vão ficar com um maravilhoso, sensacional, escalafobético, professor Alexandre Pinto. Aí vocês vão ver que energia de paz, que tranquilidade. Né? Vocês pegaram a metralhadora logo no começo e agora vai entrar o professor Alexandre, que é maravilhoso. Espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado também da aula. E até amanhã. Obrigada, tá, gente? Até a próxima. Opa, diga. É do 43 ao 48, é isso? Do 43 em diante. Certo? Próxima aula a gente dá uma voltada aqui nesses foros especiais que são importantes a gente ver. Ok? Obrigada, gente. Até a próxima.